Bom dia, pessoas saudáveis, pessoas que estão tentando ser. Vamos chegando que hoje temos uma live incrível aqui nesse Instagram. Que quando eu postei a live que até hoje, vocês não têm noção da quantidade de direct que eu recebi do povo falando: nossa, realizaram o meu sonho, que são essas duas juntas, aqui falando sobre tireoide e inflamação. A Dani já chegou, deixa eu chamar ela. Muito bom. É que quem é novo não sabe que a gente tem diversas lives. Inclusive, eu acho que tem live nossa lá no YouTube. Oi, Dani. My God. Peraí, deixa eu subir isso aqui pra não ficar achatado. Ai, oi, Pri, que saudades. Adorei! Quanto tempo depois dessa sua fase nova aí, Dani em São Paulo, nunca mais Eu tava fez pensando. live. Hã? Uma reviravolta, né? Uma Amor, reviravolta na sua vida, total, né? e São sopro bem. Paulo, sua conversão que eu tô Sim, acompanhando. sim, amor, muito bom. feliz de encontrar Muito Deus, legal. né? É um encontro maravilhoso. E eu lembro quando você se converteu, né? Mas sabe quando você não tem muita ideia das coisas? Eu só falei assim, olha, Pri casou na igreja. Não tem compreensão. Não tem Não tem, isso não compreensão tem. ainda. Mas é grandioso, né, Pri? Como é que tudo transforma, até a forma da gente ensinar, da gente ver o mundo, tudo transforma. É muito lindo. Com certeza. É o maior ponto da desinformação. Tenho certeza. Inclusive, quando eu gravei agora há pouco, você não tá, né, Pri, no curso novo? Você tá na plataforma nova? Ô, Pri, Não, tô no nós vamos te pôr, antigo. Tô no tá? Eu antigo. vou pedir para te migrar. Porque eu gravei semana passada, sabe o Pedro Augusto? Maravilhoso, né? Sei. Amo. E aí a gente Aham. gravou pro Desinflamação sobre essa questão de como que sem a espiritualidade você não consegue chegar Sim, ao máximo do seu potencial. Você cuida só da matéria, mas você não não vai além, consegue. né? Não consegue. É até assim, você que tá nessa. Gente, só pra vocês entenderem, a live é sobre tireoide, tá? Mas a gente vai bater um papo antes. Você que tá aí nessa caminhada, né? Que, enfim, chegou até mim um pouco antes, você vai começar a perceber que não existe a menor possibilidade da gente chegar à desinflamação física, ela está no meio do caminho. Da gente conseguir acessar esse próximo patamar, que seria enfim, o reino dos céus, etc., sem passar por essa questão da espiritualidade. E é muito difícil, né? Eu já venho trabalhando isso aqui há muito tempo, desde quando Santa... Essa aqui não é a Santa Edelgarda, ela está ali atrás. Desde quando a Santa Edelgarda entrou na minha vida, eu venho trabalhando isso aos poucos, mas nem todo mundo consegue acessar isso, por quê? Por conta das crenças, por conta dos preconceitos, né? As pessoas ficam assim, o que essa médica aqui está falando, o que essa nutricionista aqui está falando, não vai servir muito para mim, porque ou eu não acredito nisso, ou a minha religião é diferente da delas. E, na verdade, o ponto central não é a religião, né? É a forma como você caminha dentro da sua prática religiosa, seja ela qual for, que faz essa conexão da sua espiritualidade com Deus, que ali no meio tem a mentalidade para auxiliar a gente no processo, na caminhada, no treino, na repetição, etc, etc. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, eu estou vendo comecei nessa semana um seriado chamado The Chosen, que são os escolhidos. É não bom? sei se você já viu. É muito bom, na Netflix. E aí, no terceiro episódio, você vê o quanto a mentalidade, você também fala muito de saúde mental e desinflamação, que tem relação direta com a tireoide. A gente vê o quanto a mentalidade, ela tem uma conexão direta com essa nossa expansão da consciência, com essa nossa expansão da espiritualidade. E ali no terceiro capítulo, ele começa, né, com Cristo rezando à noite, pedindo, né, glorifica-me, Senhor, né, faça com que eu seja
a sua voz, meu Pai. Ou seja, o próprio Deus Filho pedindo ajuda para Deus Pai, para que ele seja a expansão da voz de Deus. Então, olha só que louco, né? O próprio Deus Filho pedindo ajuda. Então, quem somos nós para negar essa realidade? A gente realidade? não consegue nada sozinho, né? Assim, que a gente existe. vê que a falta Não. de... As virtudes, né? Então, a falta de temperança vai fazer com que você tenha mais irritabilidade. E aí não adianta usar melatonina para dormir. Não vai adiantar usar ashwagandha para se acalmar. A gente vê que a falta da prudência e tudo mais vai gerar uma gula que não pode ser resolvida. Se a gula não foi criada a nível físico, ela nunca vai poder, então, ser resolvida a nível físico. Então, não adianta eu ficar tentando usar inibidores de apetite, ou então fazendo uma dieta assim, assim, assado, ou então acreditando que eu não estou fazendo uma dieta, ou então eu não estou fazendo atividade física por falta de amor próprio, quando na verdade é por uma soberba extrema de não querer fazer essas pequenas violências contra si, né? De querer se proteger. Então, tudo é espiritualidade, independente, como você falou maravilhosamente, Pri, independente da religião, a espiritualidade te leva para esse caminho de uma construção de uma mentalidade que te fortalece para viver essa vida física. A gente não consegue andar aqui sozinhos. Não, a gente não foi feito para andar aqui sozinho, não né? Tem como. Até porque a realidade, embora existam pessoas que não acreditam nisso, a realidade... Mas não tem nem como não acreditar. Inclusive, a gente tem né, alma. Não tem como acreditar. Alma. Mas tem gente que não acredita. E aí, quando assim, as pessoas falam, né? Você sabe que hoje na minha comunidade eu falo de desinflamação, falo de fígado, falo de intestino, maravilhosamente. Você é a rainha da desinflamação. A rainha da desinflamação. Dani Sabino, né? Quem foi que deu expansão a essa voz, a esse termo aqui na internet foi a Dani. Assim como as pessoas falam, comecei a raspar a língua por você, aí né? Comecei a fazer a rotina diária por você. Mais que então, Laura e Matheus colocassem no Brasil, quem trouxe para mídia, né, para rede social foi você. Exato. Exato. Então, assim, por mais que cada uma esteja ali dentro da sua caminhada, a gente acaba convergindo, a gente acaba falando os mesmos temas, porque o ponto central é esse. E outras pessoas que falam de desinflamação aqui, como, por exemplo, a Gisela maravilhosa, ela também é católica. E ela faz toda essa interseção, não sei depois se você conhece a Luz Passo, a rede dela, ela faz toda essa interseção também, essa ligação, essa conexão com, enfim, dieta da Bíblia. Então, a gente acaba não conseguindo fugir disso. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou entrar no seu curso, mas eu não, enfim, Santa Edegarda, eu sou protestante, né? O que eu vou aprender com Santa Edegarda? Santa Edegarda, ela traz no tratamento dela, em toda a psicoterapia dela, a cura dos vícios através das virtudes. Então, a gula, por exemplo, é o vício número 8. E para você cuidar da gula, ela manda a gente praticar a virtude da abstinência e utilizar algumas passagens bíblicas, algumas pedras, né? Que eu não vou entrar muito nesse mérito das pedras, mas ela manda utilizar pedras para o tratamento. Ela manda você fazer, enfim, alguns tipos de dieta que quando você olha, você fala, nossa, mas esse jejum que ela está mandando fazer é para desinflamar. Então, a ideia central é sempre essa. E aí, gente, vamos finalmente começar a nossa live. A gente vai falar sobre tireoide e ação. E eu quero aproveitar, Dani, para iniciar aqui perguntando para você, né, que você explica isso de forma muito brilhante. Fala um pouco pra gente sobre o que é a inflamação. É uma coisa muito ruim, né? Conta pra gente isso, que o povo fica porque inflamação já é uma palavra forte, né, Pri? Inflamação. A gente lembra de fogo, né? A gente lembra de um carro em chamas. Mas existem dois tipos de inflamação. Existe a inflamação crônica, de baixo grau, e existe a inflamação realmente aguda. Então, aquela inflamação aguda que as pessoas tiveram no início da Covid, por exemplo. Aquela inflamação aguda que se eu queimar a minha mão ali agora, vai tudo ficar vermelho, vai doer, mas aquela inflamação ela vai passar. Então, ela é muito exacerbada, ela gera essa dor, ela gera esse calor, ela gera esse rubor, mas ela vai passar, né? Pode ser que ela deixe...
Covid, né, que a gente teve justamente agora, o que se inicia, a Covid é um ótimo exemplo, porque uma inflamação aguda deu início a uma inflamação crônica. E aí muda um pouquinho. Inflamação não é ruim. A inflamação, pelo contrário, o corpo ele é muito perfeito. O corpo ele nunca faria nada assim para se vingar. Ele nunca faria nada para acabar com a sua própria espécie, porque na verdade os objetivos principais dele são justamente perpetuar a espécie e se reproduzir. Ou seja, buscar a reprodução e buscar a sobrevivência. Só que, dependendo do cenário em que ele se encontra para atingir esses dois objetivos dele primordiais, ele muitas vezes vai ter que lançar mão de algumas armas que, ao nosso ver, não seriam boas. Como, por exemplo, o processo de inflamação. Então, eu vi ali na caso do Covid, a gente pega para exemplificar. De habilitar o meu exército, vamos dizer assim, para combater esse invasor. E aí eu preciso de ligar a sirene, e ligar a sirene é isso, é ligar citocinas inflamatórias. Eu preciso avisar toda a minha equipe, então eu aviso outros órgãos o que está acontecendo. Eu mobilizo a cidade inteira para cuidar daquele invasor. Então o corpo ele também mobiliza o organismo inteiro para expulsar aquele invasor. Só que a terra fica arrasada depois de um combate, né? Essa terra arrasada, se a gente não faz nada para recuperar ela, ela pode gerar uma inflamação crônica. E aí é essa inflamação que a gente fala aqui, né, Pri? É uma inflamação que não necessariamente surgiu da aguda, que a gente gerou o exemplo da Covid, mas às vezes é uma inflamação que foi gerada por falta de micronutrientes. Então, as pessoas hoje muito inflamadas por causa de uma anemia. Então, faltou ferritina ali, por exemplo, uma coisa básica, vai ter inflamação crônica. Sim. E eu acho que a gente pode falar da inflamação crônica, de modo geral, como se fosse algo que diminui a funcionalidade do seu corpo. Então, o seu corpo, ele anda. Na inflamação aguda, o seu corpo para. O carro enguiça total, né? Na inflamação, o carro, ele engasga. Mas ele anda. Ele para no meio do caminho, mas ele anda. Ele precisa da chupetinha, mas ele anda. Aos trancos e barrancos, mas ele anda. Então, essa inflamação crônica, ela não necessariamente vai gerar aquelas características iniciais, né? Rubor, dor, calor, mas ela vai gerar uma outra que é pior, que é a disfuncionalidade de algum tecido, de algum órgão, da tireoide, que vamos falar. E aí, né, onde que entra a tireoide nessa inflamação crônica de baixo grau? Eu acho, né, quando eu optei por fazer endocrinologia, porque na minha cabeça passavam-se várias especialidades, e aí eu optei por fazer endócrino, porque já na época eu estudava muito a tireoide, até enquanto nutricionista, antes de ser médica, eu já dava aulas de tireoide, já palestrava falando de tireoide. E assim, por que tireoide, né? Para quem não sabe, a tireoide é uma glândula que está aqui no nosso pescoço, que ela produz um hormônio que, se você não tem esse hormônio, você não vive. Ela é completamente incompatível com a vida. Tanto que quando você retira a glândula por câncer ou por algum outro problema, você tem que tomar para sempre a levotiroxina, que é o T4. Porque se você não tem o T4, que é produzido pela glândula, você não tem as funções básicas, que são enxergar, raciocinar, ganhar músculo, perder gordura, batimento cardíaco, o intestino funcionar, o fígado produzir as enzimas necessárias para a detoxificação, absolutamente tudo. E a tireoide, ela está no centro da inflamação, porque eu sempre falo que está tudo conectado, né, com o intestino, com o fígado, etc. Porque olha só que interessante. Se você não tem uma tireoide produzindo corretamente, e não só produzindo o hormônio corretamente, a gente sabe da importância da conversão desse T4 para o T3, para a gente ter todas essas funcionalidades, que é o T3 que vai se ligar lá no receptorzinho dos órgãos, para que eles tenham determinadas funções. E aí, se a gente não tem toda essa dinâmica acontecendo, o T4 sendo produzido, o T3 sendo convertido a partir do T4, a ligação do T3, a gente começa a ter determinados sinais e sintomas que são absolutamente quase tudo da inflamação. Então, os sintomas
do fígado que É você porque também pra mim sempre o fala fígado, né? muito Pra você brilhante a aqui do tireoide tá fígado. no centro. Todo mundo, o corpo inteiro é importante, né? Mas pra mim o fígado, ele tá ali, ó. Pá. É, é. Por quê? E outra coisa, para esse fígado funcionar, ele precisa que as iodinases que estão lá dentro façam essa Sim. E é conversão de muito T4 e importante, né, T3. Pri? Então, existe uma Sim. conexão direta da E eu acho tireoide com muito o fígado. importante você lembrar isso da conversão do T4 em T3 logo no início, porque eu acredito, e eu sei disso, e eu acho que também os seus seguidores são a mesma coisa. Você já reparou isso, Pri? Que é assim, quando você fala, não, hipotiroidismo, as pessoas falam, eu não tenho. Ou então, eu uso o T4. Meu É, TSH não é alterado. Aí, como ela já não se vê como o alvo daquela informação, ela passa. Não, então isso aqui não é o meu caso, eu vou passar. Não vou prestar não é muita para mim. atenção, porque não sou eu. Eu tô tomando meu T4, eu não tenho nenhuma autoimune, meu TSH deu ali certinho, até mesmo nos valores ideais, nem referência. Uhum. Mas aí, a hora que você traz pra gente que existe o T3, e é o T3 que é ativo, né? O T4 ele é Uhum. inativo. Ele só tem uma vida útil mais longa. Mas o T3 que é o ativo, aí a pessoa fala, peraí, eu tô tomando T4, mas eu tô convertendo para T3? Porque se eu tô tomando T4 e eu sigo com os sintomas de quando eu fui no médico a primeira vez, eu sigo com hipotiroidismo. Ou então eu não tenho autoimune. Não, então, o anti-TPO tá tranquilo. Eu não tenho ali o TSH alterado, porque a produção de T4 tá legal. Mas por um motivo ou por outro, falta de nutrientes, inflamação, falta de calorias, falta de carboidratos, até mesmo cunhos genéticos aqui também, esse T3 pode estar baixo. E eu sei muito bem disso, Pri. Eu já te contei como eu descobri que a minha tireoide é porosa? Sim, E eu era essa sim. pessoa. Vou Mas conta aqui pra contar gente. rapidamente. Porque eu era essa Uhum. pessoa, né, Pri? Que eu. É até feio a gente falar isso, mas a verdade, e que hoje eu admito tranquilamente, é que eu fazia os exames buscando uma coisa errada. Porque eu falava, eu não me sinto bem. Sim. Peraí, eu vou correr e eu tenho falta de ar. Então eu achava que eu tinha asma. Eu fui em cardiologista, fui não sei quem, fui não sei mais o quê. Fiz eletro, fiz um tanto de coisa. Isso com o quê? Isso com 20 e poucos anos, né? Bem no início dos 20, 22, por aí. Eu vou correr, eu sinto depois do treino dores que se assemelham à fibromialgia. Meu intestino, eu faço tudo para ele e Sim. ele não funciona direito. Eu faço um aeróbico intenso e eu mal suo. Meu cabelo, eu corrijo anemia, eu tomo Sim. vitamina, eu faço isso, faço aquilo, meu cabelo ele cai. Eu faço o máximo para cuidar da minha cabeça, da minha saúde mental, mas eu vejo sintomas depressivos emergirem. Você tinha Muita, relação mental muita também, de que eu lembro que você ansiedade e de falava. depressão. A E alteração de alteração de humor. humor. Muita. Sim. Eu queria até uma Sim. época, você acredita que uma época eu olhei para fazer, o senhor que falou não faça. Mas eu olhei para fazer, graças a Deus que meu médico falou que não ia fazer em mim, meu dermatologista, o Bruno. Mas eu olhei para fazer bichectomia, porque meu Uhum. rosto dava para você fazer um círculo aqui de tão puff face. Eu Você lembro lembra? Eu disso, eu puff face. lembro. Eu lembro. Que, na verdade, você tinha um rosto mais inchado por conta da retenção de líquido que a tireoide também causa quando essa conversão do T4 para o Eu T3 era não aquele está puff correta. face, né? Puff. Então eu ia Eu fazer os lembro. exames esperando alguma coisa tem que dar errado aqui, não é possível, eu não tô normal. E eu achava, por estudar sobre a tireoide, eu falava, tá, eu tenho todos os sintomas, mas aí eu não sabia do T3, né? Aí eu fazia TSH e T4, eu falava, pelo amor de Deus, vem errado, porque se der errado é só eu tomar um remédio, eu já sei o que eu faço, vem errado, sabe? Uhum. E aí vinha aquele TSH, 1. Ótimo, T4, Ótimo, o TSH 1.2, ótimo. 1.4. Eu falava, cara, não é possível. E aí eu vou. Hã? O corpo apagando fogo. O corpo apagando fogo, né? Porque tá tudo normal e você tá Exatamente, cheio os de sintomas da sintomas. tireoide, o resto tudo eu fazia nada. Pra você ter ideia, teve um médico que chegou a me recomendar usar GH, porque os meus hormônios eles eram todos desorientados. A testosterona não subia, Sim. o ciclo menstrual todo desorientado. Bizarro. E aí, quando eu descobri o T3, nem lembro como que eu descobri, eu acho que foi com o Gabriel de Carvalho, gosto muito dele também. E aí eu falei, Uhum. deixa eu fazer esse negócio
Glicose nunca fiz. Ô, Pri, o T3, que a gente sabe que tem que estar ali, 3,1, 3,5, o meu estava e pouco, acho que 1,2. Nossa, eu já ia falar 2. Eu ia falar, tava 2. 1,2, eu acho. Ou era 1,2 ou 1,7, alguma coisa assim. Eu dei glória Muito a Deus baixo. por isso, você não tá entendendo? Eu vi esse exame e falei, yes, achei! Achei o problema. É que, na verdade, olha só como isso é interessante, né? Você é uma profissional da área da saúde, a gente estuda esse tema já há bastante tempo e sabe que não é para esperar o exame alterar. Uma vez que você tem sintomas, você já tem uma doença pré-estabelecida, mesmo que no exame ainda não esteja. E mesmo assim, a gente fica a todo momento procurando no exame. E imagina quem é leigo, né? Quem não tem essa conexão, quem não pratica uma atividade física, quem não tem rotina diária para ter essa auto-observação. Então, essa pessoa, ela fica na mão da vida, fica na mão do universo, né? O que aparecer ali. Exato, porque eu sempre falo isso aqui, não espere o exame alterar. Uma vez o exame alterado, você já tem problema. Também, ok. nas referências, né? Porque, por exemplo, você vê lá um T3 bom, ele é abaixo de 3, e não é, né? Exato. Ou seja, há quanto tempo você já tem esses sintomas? Às vezes a pessoa entra lá na comunidade e fala, quanto tempo que eu vou demorar para ficar bom? Meu amor, quanto tempo você tem sintoma? Ah, tem 3 anos, então dê pelo menos 1 ano e meio para esse seu organismo se recuperar. A gente sabe, né, Dani, que fazendo a dieta, fazendo a suplementação. Exato, fazendo a suplementação, fazendo tudo bonitinho, a pessoa tem resultado antes. Mas a gente precisa dar tempo para esse corpo também se readaptar, se recriar, né? Recriar toda aquela realidade que ele já viveu um dia de bem-estar, que por determinado momento, geralmente anos, ele deixou de viver aquilo porque as coisas foram se somando. Então, quando a gente pensa em tireoide, não existe a menor possibilidade da gente não pensar em mitocôndria. Então, um dia desses eu estava lendo um trabalho dizendo que para a tireoide funcionar, efetivamente, para ela produzir o T4, para ver a conversão, a gente precisa de quem? Da mitocôndria. E quem é a base da mitocôndria? Os micronutrientes. Complexo B, zinco, ferro, que você falou, magnésio, coenzima Q10, né? Então, os antioxidantes e as vitaminas são a base da mitocôndria. Se a gente não tem uma mitocôndria funcionando, a tireoide não funciona, você inflama. Se você está inflamada por algum outro determinado motivo, pela mentalidade, pelo fígado que não está funcionando, pelo intestino constipado, a mitocôndria sofre porque ela não vai ter os micronutrientes necessários que você não está absorvendo, a tireoide ela vai inflamar também. Por isso que a gente vê um monte de mulher na menopausa abrindo tireoide de Hashimoto. Por quê? Essa mulher já chega na menopausa estressada, cheia de sintoma da menopausa, inflamada. É um prato feito para uma doença autoimune se instalar. Porque ela não observou todos os sintomas que ela tinha. E o negócio, Pri, é que vai escalonando, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo da mitocôndria. Olha como o negócio escala, olha como é bizarro. A pessoa pode começar com uma anemia, às vezes até pela menstruação dela. Então, é uma mulher que tem uma leve predominância estrogênica, às vezes por presença de plásticos nela, de microplásticos. Uma pessoa nova, às vezes a mãe já tinha na placenta, ela não fez uma detoxificação. Então, ela já nasceu com excesso de microplásticos, essa criança. E aí, ela tem uma menstruação que se inicia até mesmo precocemente, por causa dessa predominância estrogênica. E aí, então, ela tem uma menstruação com fluxo muito grande, mas acham que é normal. E aí, por causa disso, ela vai ter uma anemia. E a anemia leva um tempo para acontecer, né? Leva um tempo para ela aparecer ali no hemograma. E aí a gente sabe que as pessoas olham a anemia pela hemoglobina. Então eu vou pegar essa mulher ali aos seus 11 anos e a hemoglobina dela tá normal. Eu não olhei os outros marcadores. E aí depois aos seus 15 ou 16, aí enfim eu vejo, opa, essa hemoglobina baixou. Aí primeiro eu tenho que pensar no que você acabou de falar. A gente tem outras hemoproteínas que não são essenciais à vida.
Ou seja, a hemoproteína, a hemoglobina que tem a vida é a última a baixar, porque lembra que o corpo ele quer sobreviver. Então ele vai segurar até ele não poder mais. Só que existe uma hemoproteína dentro da mitocôndria. Então ela já diminuiu, ela é para fazer ação antioxidante, lá no complexo 5. Então, se essa hemoglobina diminuiu, já é um marcador tardio de deficiência mitocondrial. Então, essa mulher, porque a deficiência, ela estava com deficiência mitocondrial sem saber, então ela já vai estar cansada, mitocôndria funcionando mal, ela vai estar ali inflamada, porque não faz processo detoxificante, e a tireoide vai começar a sentir, mas ainda não sentiu. E aí, olha como vai escalonando demais. Aí eu chego a essa mulher, ela vai fazer um exame, por exemplo, a testosterona dela deu baixa. Como ela não sabe de nada disso, ela tem uma testosterona ali abaixo de 10, sem usar anticoncepcional nem nada. E aí ela vai usar o hormônio. Eu vejo muito isso. Ela vai usar o hormônio. Só que a testosterona precisa dos receptores para agir. E os receptores dependem da tireoide para ficarem, os receptores androgênicos, para aparecerem, precisam da tireoide. Então, ela vai começar a fazer o uso de testosterona ou de gestrinona, de algum implante androgênico, e ela só vai ter efeito colateral, porque ela não tem receptor. Olha que bagunça, Pri, a vida dessa mulher por causa de uma menstruação que, se ela tivesse feito desinflamação, por exemplo, se ela tivesse feito saúde conectada, ou se ela pelo menos acompanhasse, ela teria pego. Sim, se fizesse o básico do que a gente ensina, a rotina diária, uma dieta mais limpa, né? Uma prática de meditação, de oração, de contemplação, seja o que for para equilibrar aquela mente, já tem resultado. Tanto que você vive isso já aqui há muitos anos, assim como eu, todos os dias a gente recebe direct mensagem falando: olha, eu não sou aluna ainda do seu curso, mas eu faço isso e isso que você ensina, e olha como eu melhorei. E olha como o meu intestino voltou a funcionar. E olha como a minha menstruação regularizou. Olha, eu engravidei, né? Então, toda essa conexão, quando você faz o básico, que é o que a gente faz aqui também. É porque as pessoas se acostumaram a viver muito longe de si, né, Pri? Outro dia eu tava pensando que assim, olha, para pensar, né, Pri? Igual a gente estava conversando no início da minha conversão, olha só, a gente não estuda as coisas mais importantes da vida. A gente não estuda a religião, seja a doutrina que for, a gente não estuda sobre Deus, né? A gente não estuda sobre criação de filhos, acha que é o instinto maternal. A gente não estuda sobre nutrição, sendo que a gente come todo santo dia, desde que nasceu. E a gente não estuda sobre relacionamentos, sendo que a gente está aqui se relacionando. Sim. Chega a ser bizarro. E aí chega um leigo às vezes e fala: mas eu não sou da área. Mas não tem que ser. Você tem responsabilidade sobre o seu próprio corpo. Não tem que ser. Se você olhar para o Ayurveda, né? Todos os 5 Vedas principais, os 7 Vedas principais, eles foram escritos por diversos autores. E o Ayurveda, na verdade, ele faz parte do 4º livro, que é o Atharva Veda, que foi subdividido em vários outros livros, no livro de medicina. O Atharva Veda, ele foi escrito lá dentro, tem o de medicina interna, que é o do Charak Samhita, e tem o de medicina cirúrgica, que é o do Sushruta Samhita. Então, esses ritas, esses livros, eles foram escritos por diversos autores dentro do Ayurveda. Ou seja, o que eles falam lá? Eles falam sobre espiritualidade. Há 5.000 anos atrás, eles não eram hindus ou muçulmanos. Era outra religião, né? Mas eles falam sobre, que não existe mais. Eles falam sobre espiritualidade, eles falam sobre relacionamento, eles falam sobre saúde. Então, uma pessoa que ela está inserida no autoconhecimento, por exemplo, de uma medicina ancestral, seja ela qual for, Ayurveda, medicina xamânica, medicina tradicional chinesa, medicina medieval da Santa Eduarda, ela tem que estar inscrita nesses pilares, ela tem que entender como que funciona. Por isso que o trabalho da mentalidade, da desinflamação, da prática das virtudes, da espiritualidade, estão conectados. Não existe a menor possibilidade da gente conseguir ascender o que a gente quer na vida física, material e espiritual, sem entender essa conexão. Por isso que isso chegou para você. E cada um, Dani, tem um processo, tem tempo.
Então, isso chegou para mim num tempo, isso chegou para você num tempo, né? Para outras pessoas vão chegar no determinado momento, porque é assim que funciona a dinâmica da vida, porque é uma lei divina, e é claro, Sim. você tem livre-arbítrio, né? Você decide, você escolhe. A Dani Sabino decidiu escolher o nosso, isso aqui tá fazendo muito sentido Teve para nem mim. opção, Pri. Você sentiu que né? você teve opção? Não Aquilo ali teve. chegou para Então, mim como quando se eu fosse arrebatou a comecei. minha alma. Chegou para mim como se fosse de uma forma Então, aceita. eu tinha outra religião, eu era kardecista, tá? E aí, eu sempre muito colérica, muito estudiosa, porque isso já é, enfim, uma característica do meu temperamento. Dando ali sempre aquilo tudo que eu sempre vi. Falei, não, isso aqui tá faltando. Não, isso aqui não tá fazendo sentido. O que é uma não, característica de uma não. pessoa muito Mas tá. inteligente, como verdade, porque muitos não olhariam para a realidade, iriam ignorar e falar, não, tá tudo certo isso aqui, tá tudo bem. Questionadora. E aí, a minha conversão aconteceu a partir do Ítalo, né? Eu sempre falo isso aqui, consumindo o conteúdo dele, entendendo o que ele estava falando. Comecei a comprar livros católicos e estudando a vida dos santos. Santo Edogardo ainda não tinha aparecido. Comecei com São Francisco de Assis. Então, fui estudando e falei, pronto, isso aqui está respondendo essa questão que o outro não estava me respondendo. Agora eu tô entendendo a conexão, não. E aí, meu amor, quando chegou o Santo Edogarda... Porque entrou nutrição, né, Pri, que você ama e estudava. Não teve para onde... Não teve o que fazer, né? Então eu falei, tá bom, agora eu já entendi. É exatamente isso aqui que eu já por intuição, não só por estudos, mas por intuição, por observação, até mesmo pelo Ayurveda, né? Antigamente eu falava que Santa Edogarda era uma santa ayurvédica, porque ela utilizava dos mesmos princípios védicos. E o Ayurveda não é religião. E eu falei, pronto, as respostas todas apareceram. E olha quantos anos isso demorou para acontecer. E até hoje eu vou estudando e falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu fui no congresso agora da Santa Edogarda na Alemanha, em setembro, e eu vi diversas coisas lá no congresso que um médico, um biólogo de 85 anos estava ensinando. 85 anos. Eu falei, ele tá certo. Eu não tinha visto isso aqui dentro dos livros da Santa. Então as coisas vão se somando, mas a direção é para uma única finalidade: a salvação da nossa alma. Essa é a ideia. E aí, quando a gente entra no assunto tireoide e inflamação, a gente está falando do quê? Da melhora dos sintomas da tireoide, que são sintomas dinâmicos, né? Foi o que você falou. O meu cabelo estava caindo, eu estava com transtorno de humor, eu estava extremamente cansada. Eu usava com asma, cara. Corria e estava com... Porque... Mas a bombinha era só para correr, porque eu pensava assim, é muito estranho, Pri. Eu começava a correr rápido e aí eu cansava. Aí só que eu parava e melhorava. Eu falei, eu não tô cansada, eu não tô conseguindo puxar o ar. Óbvio que a bombinha não adiantava, eu não tinha asma, mas tava com a bombinha. Eu usava meia de compressão, achando que era circulação que não tava entregando oxigênio. Um inferno. E aí, o que eu penso, né? A gente vê uma pessoa cheia de sintomas. Você acha que essa pessoa vai ter capacidade de se auto-observar, de se auto-conectar, né? De separar um tempo ali do dia a dia dela que já é tão corrido, tão automático, para estudar, por exemplo, as escrituras e tentar fazer correlação com os relacionamentos ou com a espiritualidade dela? É muito difícil. Então, é claro que o pontapé inicial, ele está na saúde, ele está na desinflamação. E ter saúde, né, e ter um corpo desinflamado, não significa que você vai ser Highlander, que você vai viver a vida inteira, que você nunca vai ter uma alteração. Eu mesma agora, eu já tive hipotireoidismo subclínico também, acho que eu já falei aqui em algum momento, que eu tomei T4 e T3 no final da graduação de medicina, muito estressada, trabalhando muito, tinha acabado de me casar, tinha saído da casa dos meus pais, então um monte de coisa acontecendo, questões ao mesmo tempo. E é claro que quem sofreu, no meu caso, que é na grande maioria das vezes, a tireoide. Agora, no
puerpério, alta privação de sono, estresse, o seu relacionamento com o seu marido muda completamente. Você vai tentando entender como que você vai agir naquela nova realidade que está aparecendo para você. Dermatite na minha perna, fungo na minha perna, dermatite, fungo. Falei, gente, o que é isso? Eu nunca tive isso na minha vida. É transitório, Entende? né, Pri? Ou Muitas seja, vezes. é transitório. O mais importante de tudo é você... Sabe o que cura a minha dermatite? É incrível. Olha só. Hidratação. Você acredita? Não foi corticoide, não foi antifúngico que deu fungo. Foi, lógico, a dieta, né? Toda aquela questão do trabalho de mentalidade, que foi quando eu comecei a estudar com mais afinco a mentalidade, relacionando a psicoterapia da Santa Hildegarda. E eu falei, engraçado, depois que eu comecei a hidratar a região que estava afetada, tudo melhorou. Ou seja, às vezes a gente acha que a resolução está lá na frente, não é uma coisa básica. As pessoas esquecem do básico, né? Mas eu entendo porque é desespero, né, Pri? É desespero. É muito ruim a gente se ver sem saúde, é muito ruim a gente olhar para si, não se reconhecer mais como a gente era, ou então de não ter um vislumbre de uma vida melhor. Então é um desespero. E aí, nesse desespero, parece que quanto maior for o nosso esforço, maior vai ser a nossa recompensa. Então, o que soa mais difícil? Eu fazer 18 horas de um fucking jejum ou eu começar a beber todos os dias 4 litros de água? Jejum é muito mais difícil. Então, como eu tenho essa disparidade de achar que o esforço maior vai me trazer resultados, as pessoas esquecem daquilo que, peraí, mas isso aqui não é muito difícil. Mas é esse básico que tem que ser visto antes. É o sono que tem que ser visto antes, né? Eu lembro que uma vez, pra gente, um caso muito legal, assim, legal pra gente, né? Que a gente é meio doido. Mas triste, mas né, bacana. Porque eu lembro de uma paciente que eu atendi online e para mim ficou muito, muito nítido o quanto que as pessoas precisam de pôr as mãos em cima disso, pelo menos saber sobre esse T3, por exemplo, né? Eu lembro ela me contando sobre muitas alergias de pele, que ela tinha uma detoxificação péssima, muitas alergias e tudo, e ela me procurou para isso, também acima do peso e tudo mais. E aí, quando a gente viu os exames dela, ela não tinha feito T3, ela tinha feito só TSH e T4. Tudo bem. Até então, eu ainda não tinha desconfiado do T3. Quando que eu comecei a desconfiar? Ela me contou que o filho dela, ela morava, acho que nos Estados Unidos ou na Europa, no exterior, não sei aonde, não lembro aonde. E ela me contou do primeiro filho dela ter autismo. E aí eu falei, vamos entender, né, como que é o seu estilo de vida, vamos entender se tinha algum tipo de contaminação aí por trás e tudo, né? E ela tinha início de cabelo branco. Falei, peraí, será que não tem por aí uma carência de selênio? Porque aí eu comecei a pensar. A água que ela bebia, podia... Aí, eu lembro que eu perguntei assim para ela da suplementação. Ela falou que a única que ela não largava, que lá fora tem, aqui a gente não tem, era a glutationa, mas ela era sublingual, uma coisa assim que é muito biodisponível, né? A gente não tem ela aqui. E ela falou que melhorava ela. Eu falei, putz, se a glutationa melhora, ela tem cabelo branco, o menino é estresse oxidativo, né? E aí ela começou a aparecer com sintomas da tireoide. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você já fez exames de metais pesados? Ela, sim, eu tinha o mercúrio alto. E aí a gente sabe que para o mercúrio ser detoxificado, a gente precisa do selênio. O selênio, ele compete por receptores. Só que o selênio também faz a conversão do T4 em T3, né? E aí ela tava com T3 no pé no outro exame que a gente fez. Não vou lembrar quanto que tava. Eu sei que quando ela fez exames, veio esse T3 baixo, assim, foi o que ela falou. Eu lembro, tadinha, ela na outra consulta tava com tudo anotado, ela fez o curso, tinha tudo anotado, tudo. Ela falou, Dani, se eu tivesse visto isso antes, se alguém tivesse me falado isso antes, que era ou eu só ter feito uma detoxificação antes de engravidar,
ou ter jogado o meu selênio lá no alto para causar uma competição entre receptores. Pode ser, a gente não sabe, obviamente, mas pode ser que o filho dela não tivesse autismo. Sim. Tanto é que o outro não tem. Ela teve... Olha, eu ia falar isso agora, né? A gente sabe que o autismo é multifatorial, mas a tireoide, eu fiz uma live e essa live tá incrível, tá aqui no meu Instagram. Incríveis, né, mulher? Você tá aqui todo obstetra. dia que eu abro o Instagram, tá lá, a Pri tá ao vivo. A Pri tá ao vivo. Eu falei, gente, a Pri não para. Tem dia que você tá 2 vezes ao vivo. Olha só. Hoje eu vou estar 2 vezes. Hoje tem essa live com você e às 19 horas tem sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, fiz uma live aqui, tem 2 semanas, com a obstetra Bruna Pitaluga. Ela é boa, E né? a gente estava falando sobre tireoide e gestação. Maravilhosa. Sobre tireoide e gestação, porque toda segunda-feira, Dani, eu faço uma live com especialista. Eu chamo de segunda com especialista. Eu convido um profissional e a gente conversa aqui sobre algum tema que eu esteja falando no momento. E agora é a tireoide por conta da imersão em tireoide que vai ter lá dentro da comunidade. E aí, a Bruna estava falando, né? Essa relação direta do T3 com a placenta e a neuroinflamação do bebê. Então, a Bruna falou, se você pega um paciente, né, uma mulher que tem o TSH dela tá bom, tá 2,5, tá? Ela engravidou. E aí, você pede idosa o TSH dela de novo, ele subiu, tá 2,8. Atenção. Porque o correto, inclusive pelo aumento da secreção do beta-HCG, é esse TSH abaixar na gestação. Então, se ele aumenta, você pode ter certeza que aquele feto já está tendo problemas neurológicos naquele momento. E ela falou, eu prefiro pecar pelo excesso com a gestante, eu prefiro que ela abra um hipertireoidismo subclínico porque que ela tenha um é difícil de causar algum tipo de dano ao bebê, né? Principalmente a curto prazo. Exatamente. Ela falou, eu prefiro que esse TSH seja sempre o mais baixo possível do que o mais alto. Porque qualquer leve aumento já altera. E se a gente for olhar, por exemplo, saiu na Nature, que deve ter uns 4 anos, 5 anos esse trabalho, mostrando o panorama de alterações de tireoide no mundo. Né? O mapa mundi, o Brasil e a Índia são Mas os você que mais sabe, têm alterações você acha que é por causa da falta de iodo isso? ou por causa da presença de metais pesados? Vou te falar o que eu acho. Excesso de iodo. Não é o excesso de iodo. É o excesso de consumo de sal iodado. Porque a falta do iodo está lá nas populações que não têm acesso a peixe. Só tem excesso de sal, excesso de iodo, tá? E hoje tem uma moda aí de todo mundo tomar iodo. Mas o lugar é ótimo, péssimo, né? A gente pode até falar disso. A molécula química é totalmente diferente da alga. Eu nem ia entrar nessa polêmica, mas assim, completamente contra o Lugol. Se eu for repor iodo em alguém, eu reponho com iodine. Alga, ou, claro, a melhor opção de reposição, comer alga. Eu gosto muito da kelp também. Comer alga. Kelp é maravilhosa. Kelp. Excesso de iodo, tá? Eu nem acho mais que é tão. Mas você sabe que eu vejo algumas faltas, Pri, porque você também mede a falta pelo antitireoglobulina? Também, mas associo com exame urinário. Porque porque a antitireoglobulina alta, ela presume que aquela pessoa tem falta de iodo. Mas você precisa confirmar com a expressão de 4 horas, né? Mas é horas. porque eu vejo muito isso e as pessoas associam aquele sintoma de não suar. E quando a pessoa não sua, né? Sua só palmas da mão e dos pés, aí ainda tem um antitireoglobulina elevado, aí a gente já dá uma desconfiadinha. Já dá uma desconfiada. E aí tem essa questão do iodo. Outra coisa, estresse, ansiedade. O Brasil é classificado pela OMS como o país mais ansioso do mundo e o terceiro em maior casos de depressão da América Latina. Terceiro ou primeiro, já não me recordo. Ou seja, é muita alteração mental. Nossa ansiedade, a nossa depressão vai impactar diretamente no intestino, no fígado. Ou tudo isso também está levando a alterações mentais que levam a uma depressão, né? A sintomas depressivos e não uma depressão química em si, né?
E o metais outro pilar pesados. são os Eu acho metais que a pesados. nossa água, principalmente aqui em São Paulo, Pri, é assim, é surreal. Aqui Rio é é pior, pior. Você tá no Rio, misericórdia, o Rio é pior. Ah, eu Não, eu falo é adoro pior Rio, não em sai daí. questão da poluição da água. Né? E da violência também, né? Rio de Janeiro. Mas a água é péssima. A gente tem também a questão do amálgama, que é uma Sim, é uma fonte polêmica. de mercúrio, né? Que aí pode atrapalhar a tireoide, é verdade? Exato. E eu vi isso assim acontecer comigo na Você prática. Eu tinha? tirei todas as minhas amálgamas por questão estética. Tinha 6 Quando que ou você 8 tirou? amálgamas, eram muitas. O meu mercúrio tirei, sei lá, deve ter uns Tem 3, pouco 4 meses. Eu tempo, né? fiz um Ai, Pri, post na época. olha, você sabe, eu Pouco espero que você tempo. saiba que eu te amo muito, eu adoro você. É porque eu não consigo produzir e consumir conteúdo ao mesmo tempo. Eu tenho que ser mais, eu tenho que consumir, eu não consigo. Agora que eu vou ver, eu não tô vendo nada de ninguém. Mas tá certo, eu também faço isso. É que eu não sei, eu acho que as pessoas perguntam como que É, você consegue. Gente, eu não, fiz você é medicina meio e trabalhei em pirada. 3 lugares ao mesmo tempo. E eu ainda era monitora de anatomia. Então, eu acho que já tenho esse negócio de conseguir fazer as coisas mais dinâmicas. Mas isso, em certo momento, pode se tornar um vício e prejudicial. Não consigo. E não é todo mundo que consegue ter essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas na época que eu tirei a amálgama, eu dosei meu mercúrio sérico, tá? Mercúrio sérico. Tava, sei lá, 4,8, era alto. E aí eu não tirei pensando nisso, até porque eu não tirei, tá? Não me matem, mas eu não tirei com um dentista biológico. Mas com Queria que a gente tinha proteção e comum, tudo. tá? Fiz todas as estratégias de detoxificação, clorela, selênio, chá de coentro, chá de orégano, e aí deu tudo certo. E depois, quando eu dosei de novo o meu exame, o meu mercúrio já Olha que estava abaixo de lindo. 1. Falei, É. cara, que bizarro! Porque foi Você pouco dosou depois tempo, de eu 3 não esperava esse meses? resultado há Olha só. 3 Mas, meses. ô Pri, não é nem só isso, Eu né? não... Tipo assim, não é nem só retirar a amálgama e melhorou. Também é uma comprovação de como que a sua claro, habilidade para fazer a detoxificação é boa. Porque, tá, ele tirou. Mas se claro. você tivesse ele na urina também, dava para comparar quanto que estava a sua detoxificação antes, né? Aí Dava. dava até para saber, não, é porque tirou do Sim, sério é que que a eu não urina fiz. eliminou. Mas na maioria das vezes não é boa, né? A É, proporção entre os dois. Sabe porque a sua é. detoxificação é foda. Eu também. Até tão foda. Eu fui fazendo o negócio, assim, na verdade, eu fiz todas essas questões de suplementação em 2 protocolos de desinflamação. Fiz 2 Perfeito. protocolos rotacionados, que é o grande segredo do processo de desinflamação. Rotacionar estratégias alimentares, que é isso que faz a nossa detoxificação ser eficiente, ser mais efetiva. Né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. A ideia da tireoide, eu tô vendo as pessoas falando, eu fico confusa. É muita coisa. É porque é muito assunto. A tireoide, ela tá conectada com tudo. A tireoide se conecta com todos os sintomas, até mesmo com o mercúrio alto né, do Pri? amálgama. Estão falando que eu não tô deixando você falar, então fala. Mentira! Gente, eu não Estamos falando a vejo a Pri há um tempão, eu quero perguntar. Acho que é porque eu tava perguntando muito do seu processo da amálgama. Eu quero saber, ué. Olha o tempo que eu não converso com a Pri. Eu preciso sentar. A Pri, você precisa vir aqui para São Paulo, né? Aí eles vão ficar em paz, porque a gente pode ter uma live mais centrada. Eu vou. Sem muito assunto aleatório que eu quero. Eu gosto da Pri, uai, que eu posso fazer. Quero saber. Posso fazer nada. A gente quer proviar, a gente não quer ficar falando só Até de porque tireoide e vai puxar inflamação. outra, né, Pri? Não querem dá pra saber ficar falando só de uma coisa. Exatamente. E essa questão mesmo dos metais pesados que você falou, né? Pri, o que você acha, né? Que tantas pessoas têm alteração na tireoide, gestante com alteração. Então, é isso, né? Voltando lá para a pergunta. Excesso de sal iodada, excesso de iodo, baixa detoxificação, estresse e metais pesados. Seja da água, seja do amálgama, seja do alumínio, do desodorante, né? Da folha de papel de alumínio, etc. Então, essa é a base da desinflamação, que tanto a Dani fala, que tanto eu falo.
A base é cuidar A base. do óbvio, do intestino, do fígado, rotacionando as dietas, utilizando os chás, então chás anti-inflamatórios, chá de cúrcuma, chá de coentro, chá de melissa, chá de dente de leão, né? Que é um chá que auxilia muito no fígado, chá de alfazema, chá de lavanda, né? Lavanda alfazema, que Santa Hildegarda tanto fala, auxilia muito nesse processo. Trabalho da mentalidade, a busca, né? Se a pessoa acredita por uma espiritualidade, também auxilia nesse processo. E aí a gente volta para o assunto da espiritualidade e olha para tantos santos, né, fracos em saúde. A gente olha, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, pequenininha, fraquinha, toda magrinha, e a gente vê ela carregando no colo outro ser humano. De onde que vem a força dessa mulher? É uma força interior, é a prática. Essa é a fortaleza, né? A força sem o senso moral, ele não é fortaleza, ela é... Exato. Então, para a gente, por exemplo, o que é uma pessoa, né? Por que é mais fácil a gente encontrar santos canonizados na igreja do que fora dela? Porque uma pessoa que está inscrita dentro, por exemplo, de um monastério beneditino, um mosteiro beneditino, ela tem uma prática ali dentro, diária. Ela tem uma rotina, né? Oração, alimentação, prática na terra. Os beneditinos, eles têm muito contato com a natureza. Terra, vai plantar, vai colher a fruta ali, vai produzir o vinho do mosteiro para vender. Então, eles têm um trabalho, tem toda uma rotina, tem uma conexão com a mentalidade. E aí a gente está falando de quê? De desinflamação, de atividade física, de suplementação. A gente está falando de uso de chás, a gente está falando de alimentação. Então, é claro que essa pessoa ela vai ter um acesso a uma virtude, que é a fortaleza, ter mais força interior, com mais facilidade do que eu, que estou aqui, né, com diversos problemas a resolver. Não estou com nenhum problema a resolver, mas um exemplo, né? Vivendo no mundo automático, com muita informação, né? Então, eu estou lá ligada se o Thiago Nigro se separou da mulher e está com a Maíra Cardi, Pois é. Se o Afeganistão está acontecendo não sei o quê, se o Covid está voltando, se a vacina não sei o quê, se a China que produziu o vírus, e eu acabo esquecendo do ponto central que sou eu. Então, eu estou cheia de informação à minha volta e não olho para o meu interior. E, é claro, os sintomas vão ficar aparecendo. Eles já aparecem para quê? Fulana de tal, presta atenção aqui, ó. Você está correndo, eu estou com um ataque cardíaco. Ou você está deitada, vai dormir, eu estou com um ataque cardíaco. Anemia. Ou seja, uma coisa simples, básica, que a gente cuida com alimentação, com suplementação. Às vezes a pessoa acha que está infartando. Quantas vezes, Dani, eu já atendi no SUS as pessoas chegando achando que estava infartando, que o braço estava dormente. Falta de B12, a minha né? pergunta era, você... olha que incrível, você dorme para que lado? Ah, eu costumo dormir para o lado tal. Falei, tá. Aí eu pedia lá o hemograma da pessoa. A princípio, o VCM, vamos supor, tá? Normal, não tinha anemia, não tinha nada. Tá com o braço dormente, porque tá dormindo em cima do braço. Porque não pratica atividade física. Porque é obeso, a circulação não funciona. Né? Tem hemorroida? Então, a gente, aos poucos, a gente vai conectando uma hemorroida com um simples braço dormente. Que a pessoa acha que tá... claro que a gente sabe que tem B12, magnésio, zinco, tudo aí por trás. Mas a pessoa acha que está infartando, e na verdade era só um tratado simples ali, do básico, cuidar da base, que é a desinflamação. Então, acho que o recado central, assim, nessa live, tireoide e inflamação é esse, né? Olhe para os seus sintomas, isso acontece com a gente. A gente, antes, né, de ter o exame alterado, que a gente adora o número alterado, os sintomas, eles aparecem. Então, não espere um exame alterar. Né? Faça os protocolos de desinflamação, de suplementação, de treino de mentalidade, de atividade física para somar nesse seu processo, nessa caminhada. Porque às vezes a pessoa, né, Dani, ela acha que não tem tempo, porque ela está tão no automático, que ela acha que não tem tempo de fazer aquilo tudo que a gente ensina nos nossos cursos, onde, na verdade, se ela realmente fizesse, ela estaria utilizando e eu mais acho o que tempo. no final ela vai ver que não tem muita opção, sabe?
É, aquele negócio que tu falou, no final eu Agora fui arrebatada. se você tiver sorte, você vai conseguir ser arrebatada antes do seu corpo gritar e desenvolver uma doença muito séria. Porque se você viver muito tempo com hipotireoidismo, você vai ter doenças muito sérias, né? Mas se você Sim. tiver um pouquinho de atenção, ficar atento ao seu corpo, se você tiver um pouquinho só de se permitir se incomodar com as coisas, se permitir não achar normal certos sintomas, se permitir não achar o cansaço normal, se permitir não zombar do fato de acordar cansado, se permitir olhar para a vida com mais seriedade, sabe? Porque, igual, né, você falou uma hora assim, quanto tempo? E eu recebo essa pergunta também, né? Quanto tempo leva para desinflamar? É a sua vida inteira, porque você está inserido, nós estamos inseridos em um mundo que tem gatilhos inflamatórios constantes. Então, tanto gatilhos inflamatórios Sim, que vêm do nosso exterior, então é o ar que a gente respira, né? São os barulhos que a gente escuta, é o eletromagnetismo que nos cerca. São as informações visuais também. A gente olha para prédios hoje que são feios, né? Isso altera, querendo ou não, isso altera também a nossa energia vital. E aí a gente ainda tem os gatilhos internos, que ainda que, por exemplo, a tireoide que a gente tanto ama, que a gente tanto está falando, a própria tireoide produz pra gente peróxido de hidrogênio, que é um radical livre e que, se não tiver antioxidante suficiente ou se a produção for excessiva, vai inflamar. Então, a própria tireoide produz radical livre. O nosso intestino tem endobactérias que produzem produtinhos fermentáveis que às vezes não são muito legais. O fígado, depois que faz um processo de detoxificação, é como se eu acabasse de lavar a louça e a pia tá suja em volta. Então, o próprio corpo se inflama. O exterior inflama. A gente não consegue viver livre de gatilhos inflamatórios. A gente consegue diminuir esses gatilhos a partir do momento em que a gente os reconhece. Tanto é que a primeira aula do Desinflamação é sobre gatilhos inflamatórios. E a partir do reconhecimento dos gatilhos que existem, da escolha daqueles gatilhos que eu vou escolher abrir mão desses, eu não vou abrir mão daqueles, eu aprendo também estratégias para limpar. Senão é a mesma coisa deu, eu tenho uma casa, ela tá limpa, eu chamei toda a equipe de limpeza. Ou então comprei um celular, olha, veio carregadinho. Mas se você não levar o carregador, você sabe que ele vai descarregar. Não adianta o software ser atualizado. Vai ter que carregar. Então, seu corpo também, você vai aprender a desinflamar? Ótimo. Vai desinflamar? Ótimo. Leva seu carregador, que você vai ter que continuar fazendo isso o resto da sua vida. Para sempre. O autocuidado é responsabilidade sua, não do profissional. A pessoa fala, eu fui no profissional. Peraí, mas e você? Você não tem conhecimento. Senão, eu bati o carro. Ô, homem da autoescola ruim que não me ensinou. Exatamente. Então, a responsabilidade é nossa, do nosso tratamento, da nossa caminhada, da nossa jornada. Que cada um vai ter aí um caminho a seguir ao longo da vida. Então, os protocolos de desinflamação, rotacionada, suplementação, tudo isso que a gente ensina nos nossos cursos é para sempre, né? E conhecimento ninguém tira de você. O conhecimento, ele te liberta, né? Não tem... Vamos lá. Não tem como não voltar para o Cristo. Não volta, mas volta. Volta. A verdade liberta, não é isso? A verdade liberta. Então, o conhecimento também, né? Porque tá tudo conectado. Por que a verdade veio e te libertou? Porque trouxe conhecimento para você. Que o mundo, a humanidade estava caminhando para um lado tão primitivo, né? Que acontecia atrocidades naquela época, que ainda acontecem hoje também, mas não daquele jeito. Que ele veio para trazer a verdade, né? Sobre a vida. O Ayurveda se chama o quê? A ciência da vida, né? Ele traz a verdade sobre diversas acontecimentos cotidianos da nossa vida, da nossa rotina, de saúde, etc. Para quê? Para libertar você do sofrimento. Não significa que você vai sofrer. Significa que você tendo conhecimento, você consegue suportar, você consegue neutralizar, você consegue seguir no bem-estar
mesmo ainda em sofrimento, que é o que acontece, por exemplo, com esses exemplos dos santos, né? Que eram doentes e conseguiam fazer feitos assim, que você olha e fala, nossa, isso é sobrenatural. Claro, a pessoa tá forte por isso interiormente. que, assim, justamente isso que você falou, que é diferente quando você, depois que você se conhece, é igual você falou da questão da dermatite. Você não entra em desespero. É igual eu entrei em desespero antes de saber da tireoide. Hoje, se eu tiver sintoma, eu vou falar, por exemplo, eu tenho tendência a ter anemia. Eu não me desespero mais quando eu levanto e me sinto tonta. Eu falo, acho que eu tenho que fazer o exame para ver quanto de ferro eu preciso de tomar. Antes antes esse sofrimento iria me causar desespero por falta de conhecimento de como me livrar desse desconforto. Hoje, e para todo mundo que estuda, para todo mundo que sabe sobre a desinflamação, quando vier um sintoma, ainda que seja, eu falo muito que existem aulas que a pessoa vai ver, né, Pri? E na hora ela vai falar, isso aqui não é para mim, diarreia, nunca nem tive, isso aqui não é para mim. Tá. Mas aí pode ser que daqui a um tempo você tenha um episódio de diarreia e vai falar, ai, graças a Deus, já aprendi. Então, esse sofrimento não me causa desespero, porque eu aprendi as armas. Né? O sofrimento ele só vai ser muito, muito doloroso quando não existe expectativa de melhora, né? Não há conhecimento. Não há conhecimento, né? Do que você pode fazer para neutralizar, para melhorar, para pacificar o problema que está acontecendo ali. E seguir daquela forma, porque o próprio Ayurveda fala, né? Há doenças que são curáveis, incuráveis e neutralizáveis e tratáveis. Então depende de cada um. E para todos nós há uma solução. Onde tem um problema, tem uma solução. Só que a gente precisa aprender através da autoconexão, do autocuidado, o que vai solucionar aquele nosso problema e agir, né? Não adianta só entrar no curso, na minha comunidade, no curso da Dani. Ah, que legal, assisti todas as aulas. Tá, e aí? O que você está fazendo? Está agindo? Né? Você está colocando as coisas em prática? Porque não adianta agir, porque para você ter ali o efeito desejado, você precisa ter ação. E a ação também, ela vem do pensamento, do sentimento. Então é isso, Dani. Amei também. Amei. Que dia muito que você vai obrigada vir aqui para São Paulo pra gente jogar ter aceitado. Eu vou em abril, eu vou te avisar. Vou em abril. Vou. Na terceira semana de abril. Dia 23, você podia ter ido no meu aniversário. Mentira! Ah, não, então é segunda semana, dia 14, 13, 14, 15 e 16. A gente comemora antes, a gente vai na missa junto, se der. E aí é isso. Muito obrigada por você expandir a voz. Obrigada a você por continuar. Muito obrigada por ter aceitado. Por colocar o seu toque, né? Você colocou aí o seu toque especial, você colocou aí o Ayurveda das pedras de Santo Delgado, você colocou o seu toquezinho que é essencial, tenho certeza, para muitas outras pessoas aprenderem. O conhecimento, ele é assim, né, Pri? A gente não acha tudo num lugar só. A gente tem que, ó, de pouquinho em pouquinho, tá cheio de gente muito boa aí para nos ensinar. Então, fico muito orgulhosa e muito feliz por você, amor. E espero te ver em abril, então. Beijo, tá beijo, gente. Obrigada. Eu agora farei live no meu. E ó, hoje tem live 7 horas da noite. Aí vocês não vão achar ruim que a Pri vai estar sozinha. Ela vai conseguir falar tudo que ela quiser. Enquanto eu estiver aqui, eu sou assim. Eu falo pra caralho. Quem é do meu Instagram já sabe. Eu tenho certeza que quem reclamou que não é quem me segue sabe que eu falo mesmo, adoro. Aí. Você não, é eu sou polêmica, mas eu falo. Ah, é? Mas fala muito. É, então tá bem. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau.